Sintam-se todos cumprimentados de acordo ao fuso horário que estejam a ver este vídeo. Eu que vos falo sou o Manuel da Silva e sejam bem-vindos ao meu canal. Bem pessoal, no primeiro vídeo do meu canal nós iremos ver como diferenciar os elementos patrimoniais de forma descomplicada e para isso temos que saber primeiro o que é o patrimônio, depois o que são os elementos patrimoniais e iremos definir e diferenciar cada um destes elementos de forma descomplicada, já que é o objetivo deste vídeo, e também iremos aprender como os elementos patrimoniais classificam-se. E sem esquecer que durante todo esse processo nós sempre vamos ver alguns exemplos práticos e no final do vídeo eu irei deixar um pequeno exercício para cada um fazer. E pessoal, se gostaram da proposta deste vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Caso não gostarem, ou caso gostarem da minha dinâmica de falar com vocês, eu peço que deixem aqui no comentário o vosso feedback e vamos para o vídeo. Iremos abordar sobre o patrimônio, que é o conjunto dos bens, direitos e obrigações pertencentes a uma pessoa ou a uma organização num determinado exercício econômico. Agora, os elementos patrimoniais é tudo o que compõe o patrimônio de uma determinada entidade, que são os bens, direitos e obrigações. Agora vamos lá, nós estamos a repetir muito, nós vemos que no patrimônio nós temos bens e direitos e obrigações pertencentes a alguém em um determinado exercício econômico. Agora, os elementos patrimoniais diz que é o conjunto que compõe o patrimônio em termos de bens e direitos e obrigações. Mas na verdade, o que são bens e direitos e obrigações? Antes de eu responder isso, eu quero deixar bem claro que como aqui são, que patrimônio não é só bens e direitos, mas sim também as obrigações. Eu creio que ainda há pessoa que acredita que quando nós falamos de patrimônio ou em outro caso de herança, estamos a nos referir entre bens e direitos, mas não. O patrimônio de alguém é tudo que ela possui, quer em termos de posses ou então em termos de dívidas. Combinado dá o patrimônio de uma pessoa ou de uma entidade. Então, agora, nós estamos a nos referir muito entre bens e direitos e obrigações. O que são bens, o que são direitos, o que são obrigações e como diferenciar uma das outras. Vamos ver já a seguir. Bem, bens é tudo aquilo que nos pertence desde que esteja em nossa posse. Irei repetir, bens é tudo aquilo que nos pertence desde que esteja em nossa posse. Vamos lá ver. Vamos ver. O equipamento eletrônico que você está utilizando neste momento para poder assistir este vídeo pertence a ti? Se pertence a ti e está em tua posse, então isso você considera como um bem. Agora, se não pertence a ti, mas está em tua posse, isso nós vamos ver já a seguir. Então vamos lá. Agora, o que é um direito? Direito é tudo que nos pertence desde que não esteja em nossa posse. Vamos lá ver. Imagine a pessoa que te emprestou. Vamos imaginar que este telefone que está contigo, ou este computador, ou este tablet, não pertence a ti. Pertence a um amigo, um irmão e tudo mais. Então, para aquela pessoa em que o bem que está contigo pertence a ela, ela considera como um direito, não como um bem. Por quê? Porque ela não tem posse. Ela não consegue fazer o uso do mesmo a qualquer momento. Então, quando você não tem a capacidade de utilizar o seu próprio bem a qualquer momento, então você considera aquele bem como um direito. Ele pertence a ti, mas não tem tua posse. Você tem o direito de reaver aquele bem. Só que aquele bem não está em tua posse. Então você não pode considerar como um bem, mas sim um direito. Já as obrigações, que é tudo aquilo que não nos pertence desde que esteja em nossa posse. Vamos lá ver. Este equipamento eletrônico, vamos continuar com esse exemplo, está contigo, mas não pertence a ti. Para a pessoa que este equipamento eletrônico pertence, ele considera como um direito, porque ele tem o direito de reaver este bem.
ou este equipamento eletrônico. Agora, para você que está com algo que não pertence a ti, vais considerar como uma obrigação. Por quê? Porque você tem a obrigação de devolver este mesmo equipamento eletrônico. Então, quando você tem a obrigação de devolver algo a alguém, então você considera como uma obrigação. Agora, quando você tem o direito de rever algo que é teu, mas que está com um terceiro, então você considera como um direito. E já quando você tem algo que pertence a ti, aí nós consideramos como um bem. Ok? Aqui nós temos um exemplo prático muito simples. Primeiro temos uma viatura, vamos ver. Aqui não está fazendo menção se a viatura pertence a quem ou está em posse de quem. Então, como não faz menção, nós vamos deduzir que a viatura pertence a nós e está em nossa posse, porque não faz menção de nada ao contrário. E esta é a situação normal. Que a viatura seja nossa e que esteja em nossa posse. Se não fosse nossa, aqui haveria uma informação a dizer. Então vamos considerar como bem. Já o segundo, empréstimo obtido ou contraído. Vamos lá ver. O empréstimo obtido ou contraído é quando você vai ao banco e pede um valor. Vamos supor, vamos fazer um empréstimo habitacional. Eu vou ao banco, peço um valor, vamos supor que peço 93 mil kwanza. Então, eu tenho a obrigação de devolver este valor que eu emprestei. É algo que não é meu, mas que está em minha posse. Então, vamos considerar como um empréstimo obtido como uma obrigação. Já os juros a pagar. Os juros a pagar, normalmente, ele provém dos empréstimos. Quando alguém te dá um empréstimo, ele acrescenta uma certa taxa que você tem que pagar a um período. Vamos lá ver. O banco fez-nos um empréstimo de 6 meses, só que com uma taxa de 5% do valor do empréstimo. Então, esse 93 mil kwanza vai se multiplicar por 5% para dar um valor do juro. Normalmente é assim, mas aqui já nos dá o valor dos juros a pagar. Então, vamos considerar como esse juro a pagar uma obrigação. Por quê? Porque é algo que nós acordamos de dar àquela pessoa que nos emprestou um determinado ativo. Este termo ativo, já vamos chegar lá, mas vamos lá. Agora, o quarto elemento diz saldo no BFA. Bem, eu aqui, em opinião própria, ainda acho e concordo muito com a opinião de 2015, 16, onde considerava como saldo no banco um direito. Por quê? Porque nós vivemos na nossa realidade que nós, por mais que a tecnologia está em outro patamar, evoluiu tanto que nos possibilita fazer movimentações a qualquer momento, supostamente, a partir do nosso telefone. Mas nós vemos que na realidade não é assim. Nós vemos que há muita gente no banco para retirar o próprio dinheiro. E o conceito de um bem é aquele em que você pode fazer o uso do mesmo em qualquer momento. Mas, atualmente, o saldo no banco é considerado como um bem. Porque na teoria nós podemos fazer uso do dinheiro que tem em nosso banco a qualquer momento, através dos nossos telefones, podemos pagar contas, podemos enviar saldo, podemos transferir dinheiro e por aí vai. Então, para não fazer muita confusão, eu vou retirar esta teoria, não ligam muito esta teoria que eu ainda acredito que é a mais aplicável no nosso contexto angolano. E vamos utilizar a teoria que a maioria aceita, que é o saldo no banco é um bem. Por quê? Porque supostamente nós podemos fazer uso do saldo do banco a qualquer momento. Quando eu falo de saldo no banco, estamos a referir a dinheiro. Ok? Vamos lá. Agora temos o valor em caixa. O valor em caixa é aquele dinheiro que você tem na empresa ou que você está contigo. Se você for uma entidade, então é aquele dinheiro que está na empresa. Físico que está na empresa. Se você for uma pessoa coletiva, é aquele dinheiro que tem em tua posse. O valor em caixa. Então, o valor em caixa é teu dinheiro e está em tua posse. Logo, nós consideramos como uma ou um bem. Já o empréstimo concedido é o contrário do empréstimo obtido ou contraído. Porque quando nós concedemos empréstimo, nós pegamos um bem que pertence a nós e damos a alguém.
Então, este é um direito que nós temos. Temos o direito de reaver aquele bem ou aquele dinheiro que nós demos a esta pessoa. E esta pessoa, como eu já fiz menção, tem a obrigação de nos devolver o dinheiro. Então, para nós, para a empresa, vamos considerar o empréstimo concedido como um direito, porque nós temos o direito de reaver o valor emprestado. Já os juros a receber, diferente também do juros a pagar, é aquele valor que nós acordamos, em que o beneficiário teria que pagar a mais. Então, nós consideramos como o juro a receber como um direito também. Bem, agora vamos falar como os elementos patrimoniais classificam-se. Os elementos patrimoniais classificam-se em duas partes. O ativo, que eu fiz menção àquela hora, só que eu não falei muito bem sobre ele, e o passivo. Bem, o ativo é a parte positiva do patrimônio, ou seja, são os bens e o direito. Então, quando nós falamos de bens e direitos, estamos a falar a parte positiva do patrimônio. E aqui nós temos um exemplo em que o bem de uma determinada empresa ou uma determinada pessoa é de 5.800.000 kwanza, mas o direito de 130.000 kwanza, onde dá um ativo de 5.930.000 kwanza. Já o passivo é a parte negativa do patrimônio, onde nós podemos encontrar o saldo negativo ou a dívida que aquele patrimônio tem. Há casos em que o passivo pode ser maior do que ativo, e nesse tipo de caso este patrimônio está caminho da falência, porque quando a parte negativa do patrimônio supera a parte positiva, a intenção é sempre declarar falência, ou a intenção é de ser os riscos. Nós devemos evitar esse tipo de situação. Agora, já a fórmula principal do patrimônio é ativo menos passivo, ou seja, bens mais direitos, que é a parte positiva, menos a parte negativa, que são as obrigações. Então, quando nós queremos encontrar o patrimônio de alguém, nós temos que calcular os ativos ou diferenciar os ativos com o passivo, ok? Então, eu deixo aqui um pequeno exercício para vocês poderem fazer e deixarem aqui no comentário. Eu agradeço também se vocês deixarem como uma avaliação o que acharam da aula, se houve alguma dúvida em relação ao material dado hoje. E, por favor, se inscrevam no canal, partilhem esse vídeo com o utilizador da informação contabilística. Se puderem, ou se tiverem alguma dúvida de uma outra matéria relacionada à contabilidade, pode deixar aí na descrição que eu tentarei preparar uma matéria para explicar a tua dúvida. Então, muito obrigado e um abraço.